Última ação sobre acordo entre bancos e poupadores das décadas de 1980 e 1990 é homologada pelo ministro Ricardo Lewandowski. E você vai ver também. Joesley Batista presta depoimento à Polícia Federal em inquérito que investiga presidente Michel Temer por decreto do setor de portos. Procuradora-Geral da República envia ao Supremo Tribunal Federal parecer pedindo a manutenção da prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em presídio do Paraná. Número de mortes em rodovias federais diminui mais de 30% durante o Carnaval em relação ao ano passado. Saiba como identificar imperícia, imprudência e negligência. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, homologa a ação sobre o acordo entre bancos e poupadores das décadas de 1980 e 1990. A repórter Carla Lucena tem as informações. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O acordo foi assinado no final do ano passado entre representantes de bancos e de associações de defesa do consumidor, mediado pela Advocacia Geral da União. E para falar sobre a decisão de hoje do ministro Ricardo Lewandowski, vamos conversar com Karina Zucolotto, consultora jurídica aqui da TV Justiça. Karina, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes já haviam homologado esse acordo. E agora o ministro Ricardo Lewandowski faz a homologação de mais uma nova ação. O que significa essa decisão dessa tarde? Vamos entender, Carla. O ministro Dias Toffoli, no finalzinho do ano passado, em 2017, homologou um acordo no âmbito de 2 recursos extraordinários, dos quais ele era o relator. O ministro Gilmar Mendes, também relator de outros 2 recursos extraordinários, agora no início de fevereiro, homologou o acordo também para pôr fim àquela discussão no âmbito dos recursos sob sua relatoria. E hoje, o ministro Ricardo Lewandowski, relator de uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, também acaba homologando esse acordo para pôr fim a essa controvérsia que se arrasta há bastante tempo no Poder Judiciário e discute principalmente uma diferença que os poupadores acreditam ter direito em relação aos chamados expurgos inflacionários causados pelos planos Bresser, Verão e Collor, que à época, no afã de conter a inflação daquele momento, aplicaram índices de reajuste às poupanças que os poupadores acreditam e trazem em juízo essa discussão, não refletirem efetivamente o valor da inflação da época e, portanto, que estariam sendo prejudicados e violados no seu direito de propriedade. Com essa homologação desses acordos, seja no âmbito dos recursos extraordinários ou no âmbito dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, acredita-se que milhares de processos poderão ser findados no Poder Judiciário, acabando de uma vez com essa discussão que já há mais de 15 anos se arrasta pelo Poder Judiciário. E a grande esperança é que haja essa solução pacífica de conflitos, como de fato o Código de Processo Civil veio para aprimorar ainda mais esse tipo de solução, principalmente em processos de natureza coletiva. E agora, o ministro Ricardo Lewandowski também sinalizou, Karina, que essa decisão deverá ainda passar pelo plenário da Corte, não é mesmo? Vamos levar em consideração também, Carla, que se trata de uma ADPF, uma ação de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, um processo objetivo, cuja decisão prescinde, de acordo com a própria Constituição e também pela legislação que regulamenta, de uma maioria absoluta formada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para a homologação desse acordo. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, apesar de já ter decidido sobre sinalizado pela homologação desse acordo no âmbito da ADPF, o plenário também deverá se manifestar, confirmando, ratificando, referendando essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski por maioria absoluta. Vamos aguardar. Karina, muito obrigada por sua participação no Jornal da Justiça. Voltamos ao estúdio. É com você, William. Obrigado, Carla. O empresário Joesley Batista prestou depoimento agora à tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo, no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. É a primeira vez que Joesley Batista é ouvido na investigação que apura se o presidente editou o decreto que prorrogava contratos de concessão do Porto de Santos.
O inquérito foi aberto em maio do ano passado, com base na delação premiada de Joesley e de outro executivo do grupo, Ricardo Saldi. Telefonemas gravados com autorização do STF mostraram auxiliares de Michel Temer conversando sobre o decreto, entre eles o ex-deputado Rodrigo Rocha Louros, flagrado com a mala de R$500 mil entregue pela JBS. Como o decreto dos portos foi assinado sem incluir as concessões anteriores a 1993, a defesa do presidente diz que não houve benefício à empresa. A Rodrimar também nega as irregularidades. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, seja mantido no presídio de Pinhais, no Paraná, para onde foi transferido por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. As regalias não eram poucas e o tratamento de Sérgio Cabral dentro do presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, estava longe de ser igual a dos outros presos. Em uma fiscalização foram detectadas inúmeras irregularidades. O ex-governador tinha acesso, por exemplo, a uma grande quantidade de alimentos que não são permitidos. Nas embalagens, o nome de Sérgio Cabral. Foram encontrados ainda aquecedor elétrico, chaleira, sanduicheira e valores em dinheiro superiores ao limite autorizado. Até o colchão era de um nível diferente dos demais. O relatório da perícia foi feito com base em imagens obtidas a partir das câmeras de segurança do presídio, que confirmaram todas essas regalias. Por conta disso, a Procuradoria-Geral da República defendeu que Cabral continue preso no Paraná, para onde foi transferido no mês passado, justamente para evitar privilégios. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal e afirmou que a medida é necessária, já que as provas contra Cabral são concretas. No parecer, Dodge ainda detalhou que o ex-governador do Rio recebia visitas fora dos dias e horários permitidos, inclusive de madrugada. Os advogados de Cabral entraram com habeas corpus no STF para reverter a decisão e pedem o retorno dele ao presídio de Benfica, no Rio. Argumentam que a defesa ficou comprometida com a permanência de Cabral em Curitiba. Mas a PGR justificou que o ex-governador também é investigado no estado do Paraná e que o deslocamento da defesa não foi afetado, devido ao grande poder aquisitivo do réu. O ministro Celso Mello, do STF, atendeu a um pedido e converteu a prisão preventiva da mãe de uma menina de 11 meses em prisão domiciliar. A mulher foi presa no Rio Grande do Sul por suspeita de tráfico de drogas. A defesa dela tentou obter a prisão domiciliar, mas o pedido foi negado pelo Judiciário. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello concedeu a liminar, por entender que houve injusta privação de liberdade da altura do pedido. Para chegar a essa conclusão, ele utilizou leis brasileiras de proteção à criança e acordos internacionais. Na decisão, o ministro também destacou que deve ser respeitado o melhor interesse do menor e o princípio da proporcionalidade. Mais rigor na punição à pichação de prédios públicos e privados e principalmente monumentos tombados. Uma lei distrital que entrou em vigor neste mês prevê multas pesadas e até cadeia para quem for flagrado praticando esse tipo de vandalismo na capital do país. O Museu Nacional no centro de Brasília já foi pichado várias vezes, a exemplo de outros prédios públicos. O GDF pinta os edifícios e monumentos, mas as pichações se repetem. Após as últimas ações, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, sancionou no dia 5 deste mês uma lei que prevê multa de R$ 5 mil para quem pichar prédios públicos ou privados. Se a ação for em monumento ou bem tombado, pode chegar a R$ 10 mil. Em caso de reincidência, a multa será em dobro. Desde 1998, a pichação é considerada crime ambiental pelo Código Penal, com detenção que varia de 3 meses a 1 ano. Tratamento diferente passou a ser dado ao grafite, que não está sujeito a sanções desde que seja autorizado, explica este advogado. O grande diferencial entre a pichação e a grafitagem, para a lei, veja, que culturalmente são duas coisas extremamente diferentes. Mas para a legislação, o que vai definir entre o crime e o não crime, entre a manifestação artística e o crime, é a autorização de quem é o proprietário desse patrimônio particular, no caso do exemplo. As diferenças não estão só na lei. A pichação na entrada da garagem desta casa incomoda os moradores, que convivem bem com o grafite, que preserva essa parede da ação dos pichadores. Quando você manda pintar, no dia seguinte já amanhece pichado.
Aí eu não adoto, né, a pichação, eu não gosto. Porque estraga a pintura que você gasta para fazer. Aí então eu prefiro fazer o grafite, porque aí ele permanece lá do jeito que você manda fazer. Este grafiteiro de Brasília, que tem trabalhos também em vários estados e no exterior, acha que a lei não é o melhor caminho para tratar da pichação. Tem grafiteiros e grafiteiros. Existem grafiteiros que pintam de uma forma mais agressiva e existem grafiteiros que pintam de uma forma mais sutil, mais lúdica e mais delicada. Então é por isso que eu falo muito, depende muito de quem pega o spray, qual é o propósito da pessoa. Por isso que eu enxergo o problema entre a pichação no Brasil como algo da educação de base. Se você ensina as crianças, se você tem uma sociedade mais justa, igualitária, talvez não se refletisse no muro. É melhor você estudar a base do que, punir talvez de imediato. A Polícia Rodoviária Federal informou agora à tarde que o Carnaval de 2018 foi o menos violento dos últimos 4 anos. De acordo com o balanço divulgado, 103 pessoas morreram por causa de acidentes em estradas federais entre sexta-feira e quarta-feira de cinzas, número 31% menor em relação ao Carnaval de 2017, quando aconteceram 150 mortes. O número de feridos em acidentes também diminuiu. Foram 1.524, 15% a menos do que no ano passado. Foram 25% menos autuações por falta do uso do cinto de segurança e 20% menos condutores flagrados sob efeito de álcool. Foram utilizados durante a operação de Carnaval 260 aparelhos de radar portátil, quase 2.000 bafômetros e mais de 1.700 viaturas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Lei da portabilidade, que autoriza o cliente a manter o número do telefone ao trocar de operadora, completa 10 anos, mas tem consumidor que ainda precisa recorrer à justiça. Os detalhes depois no intervalo. Em busca de melhores preços e serviços, muitos consumidores praticam a portabilidade. O direito de mudar de operadora sem perder o número do telefone vai completar 11 anos, mas muita gente ainda tem que recorrer à justiça para efetivar a migração. Depois de sofrer com algumas intercorrências nos serviços de telefone e internet, a Alana decidiu trocar de operadora. Para manter o número da linha fixa, que já tinha há mais de 20 anos, ela optou pela portabilidade. Era para tudo estar funcionando em 3 dias, mas o novo serviço só foi normalizado depois de 1 mês. Na minha residência, nós somos muito dependentes da internet. Nós temos estudantes, meu marido é da área de TI, então ele faz serviços particulares. Então, assim, nós tínhamos serviço para entregar, que não conseguimos entregar a tempo. Tivemos que pedir ajuda de terceiros para poder usar a internet de vizinhos, para poder resolver problemas. A estudante registrou a queixa em um site de reclamações e também na ouvidoria da operadora para conseguir realizar a portabilidade. Em alguns casos, a justiça também é acionada. Uma consumidora aqui de Brasília recorreu ao judiciário após ficar 6 meses com a linha bloqueada pela demora do serviço de portabilidade. A decisão determinou o pagamento de danos morais no valor de R$5.000, mais a rápida migração da telefonia fixa. A sentença teve como base a resolução da Anatel que trata da portabilidade. Ela estabelece o prazo máximo de 3 dias para operadoras concluírem a portabilidade. Durante esse prazo, há um período de transição, quando efetivamente há a transferência do número para outra operadora. Essa etapa não pode ser superior a 24 horas. Apenas durante o chamado período de transição, o serviço pode ficar indisponível. É obrigação de que, diante de um pedido de portabilidade, o prazo tem que ser cumprido. Não há justificativa, falha operacional, o atendente do telefone esqueceu de passar para o sistema. Tudo isso não é justificável. Por quê? Porque é uma obrigação que a agência reguladora impôs, ela é válida e, se não for cumprida, está sujeita a sanções do direito administrativo e também do caso a caso de ressarcimento do consumidor com base na Lei de Defesa do Consumidor. Em todos os casos, é importante que o consumidor denuncie esse tipo de irregularidade. Quando ele demanda a portabilidade, ele o faz por telefone. É importante ele lembrar que a ligação é gravada, guarde o número do protocolo,
guarde não só do primeiro atendimento, mas também das tentativas posteriores, porque quando a portabilidade demora, você cobra também por telefone. Se tiver e-mail, imprime, porque esses documentos, quando comprovam que se ultrapassa o prazo da resolução, já está aí, de acordo com a sentença, com essa jurisprudência do juizado, de que vai haver dano moral. É descaso com o cidadão que paga para isso. Ainda cabe recurso à decisão. Desde fevereiro de 2017, quando foi sorteado para assumir a relatoria dos processos da Operação Lava Jato, o ministro Edson Fachin já recebeu 146 inquéritos referentes às investigações de desvios na Petrobras. 44 deles foram herdados do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião em janeiro do ano passado. Os demais, 103, foram recebidos depois que Fachin assumiu a relatoria. 21 deles tiveram denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. 5 foram transformados em ações penais. 2 foram enviadas para revisão, 2 estão em fase de diligências e uma aguarda resposta à acusação. 3 denúncias foram rejeitadas e 3 estão em julgamento, interrompidas por pedidos de vista. Os outros 10 inquéritos com denúncia apresentada estão em fase de processamento. De acordo com o levantamento divulgado pelo gabinete do ministro Fachin, 61 inquéritos foram redistribuídos para outros ministros e 9 foram remetidos a outros juízos. A pedido da PGR, 6 inquéritos foram arquivados. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o pedido do ex-ministro Antônio Palocci para ser ouvido novamente em segunda instância. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no tribunal, entendeu que um novo interrogatório não é fundamental na avaliação das provas. A STJ decide que uma terceira pessoa denunciada em ação só pode ser responsabilizada por pagamento de indenização quando houver condenação solidária. A decisão foi dos ministros da terceira turma do STJ ao julgarem um caso onde um empresário moveu ação contra uma indústria de autopeças por causa de protesto indevido de título já pago. Em primeiro grau, o juiz condenou a indústria a pagar indenização equivalente a 20 vezes o valor cobrado indevidamente. Na decisão, o juiz também condenou o banco que cobrou o título a indenizar a indústria de autopeças em 50% do prejuízo de forma regressiva, incluindo o valor pago ao empresário e os honorários do advogado do processo principal. Durante a fase de cumprimento de sentença, o banco foi acionado, pois a empresa não havia pago a indenização e recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O banco alegou que a execução não deveria ser redirecionada a ele, pois não houve condenação solidária. O recurso foi negado e o caso veio para o STJ. Na terceira turma, a relatora da ação, ministra Nancy Andrighi, aceitou o recurso do banco e reconheceu que a obrigação da instituição financeira é somente com a indústria. De acordo com a ministra, pelo fato de o banco ter sido condenado apenas de modo regressivo, ele não responde pelo inadimplemento da indenização principal. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou o Corinthians, a Odebrecht, a Arena Itaquera e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda, a devolverem 400 milhões de reais referentes ao empréstimo para a construção do estádio que abrigou os Jogos da Copa do Mundo de 2014 em São Paulo. O advogado Antônio Poniberizzi foi o responsável por entrar com a ação popular em 2013. Ele alega que o financiamento foi realizado de maneira ilegal. Ainda cabe recurso da decisão. Vamos a um rápido intervalo, voltamos a seguir com outras notícias. Saiba como identificar imperícia, imprudência e negligência. A gente volta já já. A Procuradoria-Geral da República apresentou hoje ao STF as alegações finais em 3 ações penais contra o deputado federal André Moura. O texto aponta o parlamentar como responsável pelos crimes de formação de quadrilha e peculato pelo desvio de mais de R$1 milhão no município de Pirambu, em Sergipe, quando ocupava a prefeitura da cidade. A PGR pede, além da condenação, o ressarcimento aos cofres públicos e o pagamento do triplo do valor das verbas desviadas a título de danos morais. Em nota, a assessoria de André Moura disse que ele não desviou dinheiro público nem pediu isso a outras pessoas. O casamento é para muitos um dos dias mais importantes da vida. Mas para não ver o grande sonho virar pesadelo, é preciso prestar bastante atenção a muitos detalhes. Entre eles, decidir sobre o regime de bens e tomar cuidado com golpes de estelionatários. Essas são imagens que se repetem por todo o país.
De acordo com o IBGE, em 2016 o Brasil registrou mais de 1 milhão de casamentos civis. Os preparativos antes do tão sonhado dia são muitos. Lucas e Letícia se casaram no ano passado. Contam que o planejamento foi difícil. Tem uma família enorme, então ela fala: minha filha, você vai deixar minha prima de fora? Eu falo: mãe, não tem jeito. Mas assim, acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem, né, esse problema. O mercado de festas de casamento está cada vez mais em alta. Mas quando o assunto é casamento, nem tudo é festa. O casal precisa pensar com antecedência qual regime de bens será adotado. A medida é um conjunto de regras que os noivos devem escolher antes da celebração para definir juridicamente como os bens do casal vão ser administrados durante a vida a dois. Só depois disso é possível fazer o pedido de habilitação no cartório. Este advogado destaca que o regime mais comum é a comunhão parcial de bens. Um erro comum das pessoas é achar que o regime de bens é gravado em pedra. Uma vez que eu me casei no regime de comunhão, todos os bens vão ser adquiridos conjuntamente, meio a meio. Nem sempre isso acontece. Pode acontecer na compra de um determinado bem, eu ter contribuído com um valor maior, minha esposa ter contribuído com um valor maior, e nós podemos fazer constar essa diferença de contribuição no ato da compra do bem. Christian Fatter explica ainda sobre os outros regimes de casamento. Temos 4 regimes, né? Um que é muito pouco utilizado, que é o regime da participação final nos aquestos. Daí nós temos o regime de separação, o de comunhão parcial e comunhão universal. No regime da separação, a presunção é totalmente contrária. A presunção é de que aquilo que está no seu nome te pertence até prova em contrário, e aquilo que está no nome dela pertence a ela até prova em contrário. Com as questões jurídicas resolvidas, o casal começa a organizar a festa. E é preciso ficar atento para não cair em golpes de estelionatários. Às vezes, o que era para ser uma celebração pode se tornar caso de polícia. Em Brasília, um famoso decorador de festas deixou prejuízo para os clientes há poucos dias da festa. 78 casais e 2 grupos de formandos foram lesados. Um rombo de R$1.600.000. Neto Galvão responde a processos judiciais e era considerado um dos melhores na área de decoração de festas. Houve estelionato, por quê? Porque o Neto começou a negociar com as vítimas. Quando ele começou a perceber que ele não tinha como honrar esses compromissos, ainda assim ele ele continuou a exigir o valor daqueles contratos de forma à vista. E o que fazer diante da contratação de um serviço que não é prestado? Este advogado especialista em direito do consumidor explica que, em caso de descumprimento do contrato, o cliente pode pedir o dinheiro de volta por meio de uma ação judicial. A ideia básica é que, do descumprimento do contrato, a primeira coisa que acontece é a devolução dos valores. Mas, além disso, dependendo do que a gente está falando, no caso, uma festa de casamento, você pode ter outras despesas, né, associadas a isso. Então, essas outras despesas elas podem sim ser pleiteadas dentro de uma ação, né, de reparação. Nesse caso, seriam os danos morais. Tem palavras que a gente ouve com uma certa frequência, não é mesmo? No mundo jurídico, 3 definições se enquadram nesse caso: imperícia, imprudência e negligência. Você sabe em qual situação elas se aplicam? Imperícia, imprudência e negligência. Você sabe o que significam essas palavras? Imperícia é quando você não tem apto para fazer alguma coisa e você faz aquilo, é imperícia. Imprudência é quando você infere algo que você sabe, você tem ciência de que é proibido e você, mesmo assim, você faz. Segundo o dicionário, imperícia é a falta de habilidade ou experiência necessária para a realização de certas atividades. Negligência remete a descuido ao fazer algo e imprudência é a falta de precaução necessária para evitar um erro. Na prática, essas palavras só ilustram situações dentro do contexto profissional e, pela doutrina jurídica, só se aplicam a profissionais liberais. Dependendo do erro cometido, este advogado explica que o profissional pode responder a um processo dentro das normas do Código de Defesa do Consumidor ou até mesmo uma ação criminal. Os 3 conceitos estão ligados, né, para se verificar a culpa do agente que causou o dano. Mas as dúvidas não param por aí. Tem mais. Em qual área profissional há mais processos na justiça? A medicina é o que mais apresenta
casos na justiça. Esse conceito se aplica em acidentes de trânsito? Não se aplica, porque no trânsito você já tem a determinação de seguir o código de trânsito e fora daquele código de trânsito você presume-se que você é o culpado daquela situação. Como que eu posso identificar a situação de negligência e imprudência e posso acionar a justiça? A pessoa que se deparar com um caso desse, que foi lesada por um profissional liberal, deve procurar um advogado. Nossa, nem imaginava que era assim. Bom saber, né? Importante. O programa Link CNJ de hoje à noite vai falar de uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz que mostra a realidade das presas com filhos atrás das grades. Você vai conhecer também a nova seção do Portal do Conselho na internet. O quadro Oitiva desafia seus conhecimentos jurídicos. E o quadro O que é a Justiça para você abre espaço para as suas ideias. Veja também notícias do CNJ e de tribunais pelo país. O Link CNJ é às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.